Fala, fera logos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui, né? O que seria o nosso momento de explanar tudo que é recorrente sobre Grécia Antiga e principalmente aquilo que o Enem pode cobrar referente, logicamente, a essas pontuações mais gerais. Então, esse é o terceiro vídeo, eu acredito que você já está vendo aí essa playlist de maneira continuada, mas política, sociedade, cultura e pensamento vão ser as nossas preocupações para essa aula de agora, tá? Caso você queira ter acesso ao material que a gente vai estar compartilhando, clica aí na descrição, você vai conseguir vê-lo e acessá-lo para também fazer aqui as anotações junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Gente, aquilo que a gente vai destacar agora tem muita relação com a questão que a gente acabou de responder e com a primeira análise que a gente fez, aquela primeira abordagem de maneira direta, justamente porque são conceitos que vão nos ajudar a compreender uma linha do tempo geral acerca da Grécia Antiga, mas também compreender alguns aspectos que vão estar relacionados a concepções sociais de maneira objetiva. Por exemplo, política e sociedade. Por exemplo, política e sociedade. Primeira coisa que a gente vai destacar aqui é como que essa concepção de cidades-estado ela vai fazer total sentido para a gente quando a gente começa a pensar no conceito de autonomia. Por que que a Grécia ela vai ser conhecida como esse conjunto de cidades autônomas? Justamente porque na formação geográfica da Grécia, você não tem uma unificação de maneira direta a partir das próprias migrações que aconteceram justamente por conta do solo. O solo ele era extremamente difícil de dar alguma coisa. Então muitas comunidades se dispersaram. Nesse momento de dispersar, nesse processo de fragmentação, cada comunidade vai se organizar de uma forma diferente. Então vão se formar essas cidades-estado, vão se formar aquilo que o Enem também chama de polis, tá? Duas cidades vão ser importantes aqui agora. Logicamente, nós temos muito mais referências, mas o Enem ama cobrar essas duas. A primeira é Atenas, principalmente por conta do seu legado em relação à democracia, tá? Professor, então significa que nas outras não haviam? Olha, não como havia em Atenas, tá? Não como havia em Atenas. Já a segunda representação de sociedade é a sociedade de Esparta, a cidade de Esparta, que vai trazer um aspecto muito mais militar, também de acordo com o contexto histórico, que é uma galera que está muito relacionada aos dórios, que foram os que invadiram a primeira civilização grega. Então, eles partem de uma lógica militarista justamente porque já há um contexto histórico que forma essas pessoas para a guerrilha, para a ideia de representar o seu território. E ser um espartano, ser um guerreiro, era algo de muito valor. Então, não havia, por exemplo, como a gente consegue comparar, né? Uh, hoje você tem uma obrigação ao serviço militar, né? Você tem um alistamento obrigatório. Aqui não. Aqui havia um interesse, havia uma, uma realização pessoal em fazer parte do que seria o grupo espartano, tá? Quem era, logicamente, de Esparta. Então, esses modelos eles diferem justamente por conta do processo de formação de cada cidade-estado. Cada cidade-estado vai ter a sua característica. Então, primeiro a gente já tem aqui que é Atenas, segunda, Esparta, tudo bem? Professor, agora a gente já começa a entender alguns aspectos ligados somente a uma cidade. Exatamente. Por isso que coloquei aqui para você, ó, democracia ateniense. A experiência de democracia, ela é muito ampla e nesse momento aqui a gente consegue perceber que o Enem ele valoriza muito mais a experiência de Atenas do que de qualquer outra cidade. Inclusive, trouxe você para cá justamente para você pegar um pouquinho mais dessa referência. Quando a gente começa a pensar nas cidades, nas formações das cidades, o conceito de polis, ele é o conceito mais utilizado, tá? Então pode ser que não apareça na questão ali cidade, apareça polis. Se apareceu polis, já relacione. É uma cidade independente, é uma cidade-estado. Lembra que a gente fez isso na última questão? Isso pode te ajudar na hora da feitura da prova. Então vamos lá. Continuando aqui, pensa agora que todas as contribuições que a gente vai mencionar partem de uma lógica da formação de uma cidade em específico. Que cidade é essa, professor? A cidade de Atenas. E bem, se você tiver aí um post-it, se tiver aí algo que acrescente um pouquinho mais em anotação, peço muito que você faça isso agora, porque a gente vai pegar aqui boa parte daquilo que realmente dá para relacionar sobre democracia ateniense
e que também constrói muitas questões, tanto de competência 3, especificamente na habilidade 12, quanto na competência 5, especialmente na habilidade 24, que foi aquela que a gente respondeu à questão anterior. Então, bora lá, gente. Como é que funcionava a democracia ateniense? É isso que o Enem quer saber. E nesse momento aqui, a gente começa a entender primeiro quem que participava dessa democracia. E aqui a gente tem o conceito de cidadão. Quem que era cidadão em Atenas? Vamos lá. Gente, só era cidadão em Atenas, primeiro, se você fosse homem, um homem livre, tá? Então, essa primeira definição que a gente tem passa por uma lógica em que mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos, não participavam politicamente. A gente tem um dado aí de mais ou menos apenas 4% da população ateniense participava politicamente, que eram esses homens. Então, a primeira característica que a gente tem aqui, e aí vai ser legal você fazer essa anotação aí, é justamente essa, tá? A primeira impressão que nós temos da democracia ateniense é que ela é uma democracia restritiva, ou seja, nem todo mundo consegue participar. Isso é muito importante, tá? Outra relação que a gente encontra aqui, e aí, novamente, né? Isso cabe muito em competência 5. A ideia de instituição, tá? As primeiras instituições políticas, elas têm uma referência muito grande em Atenas, justamente por conta dos aspectos de justiça. Pois é, aqui a gente encontra a habilidade 12, o papel da justiça na sociedade. Então, por exemplo, a primeira importância que a gente dá a esse processo é justamente como que a Grécia ela utilizava algumas leis que traziam uma espécie de isonomia para a época. Veja bem, na formação das criações das leis, a primeira coisa que a gente encontra é que tudo era de forma oral. Agora, na concepção de Atenas, especificamente com um cara chamado Solon, você vai ter aí a ideia de que existe agora um caminho para se provar algo, existe um caminho para se reivindicar algo, porque agora está escrito. Então, as leis escritas, elas vão ser extremamente importantes. Os tribunais, as concepções de um juiz agora, ele está ali comprometido com uma determinada regra, não é simplesmente porque ele decidiu, porque ele quer. Entenda que agora o papel da justiça vai ser cobrado de maneira direta, tá? Então, a gente tem aqui tanto a habilidade 24, lá em cima, na concepção de cidadãos, quanto a habilidade 12, que vai cobrar aqui o papel da justiça na sociedade. Tudo bem até aí? Espero que sim. Vamos lá. Continuando aqui, todas as nossas especificações, temos a escravidão como um ponto de partida, tá? Professor, por que é importante falar sobre escravidão no mundo antigo? Porque ela é muito diferente da escravidão aqui na América, que a gente vai chamar de escravidão moderna, tá? Qual a diferença? A primeira diferença é que você não tem uma escravidão, um regime escravocrata a partir da etnia. Aqui existiam duas formas, tá, de se terem escravos. Vou pontuar essas duas formas aqui com vocês, tá? Enquanto aqui você vai ter todo aquele tráfico transatlântico, toda aquela dinâmica que a gente já estudou em Brasil Colônia, inclusive teremos uma aula objetiva sobre a história da escravidão aqui no Brasil, tá? Considerando aí os aspectos da história da África, o nível de interferência que existiu entre os dois territórios, tanto a África quanto a América. Mas aqui, qual a dinâmica que está sendo proposta? Como que as pessoas que não estavam de forma livre, não estavam de maneira direta participando ativamente da sociedade, elas estavam numa condição onde elas estavam sujeitas a outras pessoas, tá? Inclusive, vai ter até uma polêmica do Platão, do Aristóteles especificamente. O Aristóteles vai dizer que a escravidão era necessária, tá? Para que homens pudessem pensar, para que os homens livres pudessem pensar. Então perceba que essa retórica, essa dinâmica, parte justamente dessa lógica onde o escravo não era só numa possibilidade de estar apenas sujeito ao trabalho por si só, mas era uma condição atribuída a ele. Existiam dois motivos para essas condições. Vamos lá. Primeiro motivo eram as guerras, tá?
Vou até colocar aqui para você sinalizar junto comigo, tá? Primeiro motivo. Vamos aqui, né? Tinham duas origens. Então, a primeira origem, o primeiro motivo, está relacionado às guerras. O escravo de guerra. Como assim, professor? Digamos que determinada região foi invadida, e aí aquele povo, aquele governante que venceu aquela guerra, ele vai fazer com que aqueles que perderam sejam seus escravizados, trabalhem para ele, tá? Existia aí essa conotação do escravo de guerra. A outra maneira de se ter um escravizado era por dívidas, tá? Então, digamos que fulano deve uma quantia específica, ele vai trabalhar, ele vai dar a vida dele para que aquilo seja pago, tá? Então ele vai de fato servir aquela família, aquele cara que está impondo essa condição de pagamento. Então percebe que é totalmente diferente, né? Você vai ter sim um processo de violência, você vai ter sim um processo de condição de diferenciação social, tá? Você viu que os escravos eles não participavam politicamente da sociedade, mas é diferente da escravidão do mundo moderno, porque na escravidão do mundo moderno você tem o escravizado como uma propriedade, ele era um objeto, tá? Professor, o que mais que entra aqui? Entra aqui a condição das mulheres, né? Já caiu aí algumas questões sobre o papel da mulher na sociedade grega e ela muda, tá? Existem condições diferentes, tanto em Atenas quanto em Esparta. Em Esparta ela participa um pouquinho mais no que seria os aspectos militares, de fato, né? Diferentemente do que seria a mulher lá em Atenas. Ela tem uma vida mais restrita, mas, considerando o papel das duas cidades, você não tem relevância direta do papel da mulher em relação ao funcionamento político daquela sociedade. Tudo bem? Bom, espero que esteja tudo tranquilo aí, né? Se tiver dúvida, sinaliza aí para mim, por favor. Vamos lá. Gente, essa parte da aula, a gente vai aqui caracterizar acerca de cultura e pensamento para que na próxima aula a gente consiga fazer uma referência mais direta e responder questão também, tá? Então vamos lá. Cultura e pensamento é um dos aspectos mais importantes aqui da relação que a gente vai estar fazendo com as questões do Enem. Justamente por quê? Porque o Enem, como ele trabalha de maneira interdisciplinar, então algumas questões vão trazer aquele caráter, né? Pô, uma questão de filosofia, uma questão de história, uma questão de de filosofia ou de sociologia diretamente? Então, pode ser que uma questão consiga aí articular essas diversas representações. E por que isso é importante? Porque é uma questão de ciências humanas. Então, a primeira contribuição que a gente encontra aqui é justamente a filosofia. E dividimos todas essas filosofias em algo chamado correntes, tá? Correntes filosóficas. Existem preocupações diferentes. A gente vai falar sobre elas lá no extensivo de filosofia, tá? Então, clica aí já no link que vai aparecer para você estudar exatamente a parte dessas abordagens. Mas, ó, tudo que a gente considera como filosofia parte da nova concepção de busca racional para explicar as coisas. Então, os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, toda essa dinâmica ela vai ser totalmente impactada pela formação das polis. Então, é muito natural questões aparecerem, tá? Tanto em filosofia quanto em história, relacionando a polis, tá? A existência dessas cidades autônomas, com agora a preocupação dos filósofos em discutir questões como a ética, tá? A política e o comportamento humano, tá? A natureza humana como um todo. Bom, gente, entendendo a religião, né? Lembra que eu te falei que seria importante destacar novamente a mitologia, novamente a questão do esporte entrando como parte relevante na nossa contextualização e considerando também alguns aspectos da primeira representação de história, né? Lembra que eu te falei que a Grécia Antiga é dividida em cinco partes, né? Eu posso até fazer isso aqui com você para você ter uma clareza um tanto maior e a gente conseguir se localizar no tempo, tá? O primeiro período que a gente destaca aqui é o período pré-homérico. Vou te explicar já já quem é esse homérico, tá? Ou esse homério, na verdade. O segundo período é o período homérico,
tá? O terceiro período é o período arcaico. O quarto período é o período clássico. Período clássico. E o último período é o período helenístico, que aparece em abordagens tanto da filosofia quanto da história. Por que é importante saber disso? Porque nesse momento a concepção de história ela muda um pouquinho, né? Você vai ter aqui, por exemplo, muitas definições acerca do quanto que não se tinha informações dos primeiros momentos da Grécia Antiga, nos primeiros momentos onde aquelas migrações aconteceram. Então, um cara chamado Homero, ele escreve duas obras importantes. A primeira se chama Ilíada, onde ele cita que aconteceu uma guerra chamada Guerra de Troia, e a segunda que é a Odisseia. A Odisseia que vai ter a referência aí de um grande guerreiro, que é Ulisses, aparecendo, retornando a esse momento, e de fato se tornando relevante para a história da Grécia. Então, essa romantização dos heróis, ela nasce justamente aqui. E por que que não é ruim trazer essa referência mesmo sem tantas fontes? Porque essa concepção do imagético cultural ela é construída justamente agora. O povo grego se compreende quanto noção de ser um homem, ser um cidadão grego, também por conta dessas histórias. Então, é a partir daqui, por exemplo, que toda essa expansão do próprio teatro, ela se amplifica, né? Você vai ter a arquitetura estando relacionada à formação desses gêneros, esses gêneros vão formando também outras concepções de arte, e é aqui que a Grécia se manifesta enquanto maior berço, né, ocidental, justamente por conta desse nível de contribuição que foi dado ao longo desses 5 períodos, tá? Professor, esse período aqui, ele é importante, ele é praticamente um dos mais importantes, porque é nesse momento que a Grécia, ela vai ser invadida por um cara chamado Alexandre o Grande, tá? Então, nesse momento aqui, a gente vai ter uma expansão da cultura grega que vai se aliar à cultura romana posteriormente, tudo bem? E acho que é isso, gente, para essa parte aqui da aula. Então, se você gostou desse vídeo, essa aula te ajudou, clica aí no botão para curtir e comenta, né? Dá tua opinião sobre essa aula, que eu acho legal também a gente ter esse cenário, tá? Aí, posteriormente, a gente já vai estar caminhando para responder a nossa última questão desse extensivo 2025.